Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Nosso compromisso semanal desde o ano de 2012. Portanto, há 12 anos, quase, praticamente. Todos os domingos, fim da tarde, das 5 às 5:30 da tarde, estamos aqui, refletindo assuntos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. O programa de hoje e o programa do próximo domingo são o corolário, a conclusão, o arremate, a síntese, por que não dizer, de um itinerário que demorou 3 anos e meio. Estamos em 2023, no finalzinho do ano. Pois bem, ele começou 3 anos e meio atrás, quando decidimos refletir sobre algumas verdades esquecidas que são os novíssimos. Na verdade, é o desdobramento, o estudo dos novíssimos é o desdobramento de um artigo do Credo, o último, creio na vida eterna. Novíssimos são as últimas realidades, as derradeiras coisas que acontecerão, terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Lá no passado, 3 anos e meio atrás, nós começamos a estudar o primeiro novíssimo, a morte. Sabem quantos programas fizemos? 29. Quando terminamos de estudar a morte, começamos a estudar o segundo novíssimo, o juízo particular e juízo final. Sabem quantos programas fizemos para estudar o juízo? 65. Depois começamos a estudar o inferno, o terceiro novíssimo. 28 programas dedicamos a esse assunto pavoroso. Finalmente, o paraíso, céu e o purgatório, dedicamos 56 programas. Foi uma aventura. E que aventura! Qual a finalidade desse estudo gigantesco, desse itinerário tão longo? Deixar para você, não importa onde você está, não importa em que século, em que milênio você se encontrará nesta terra, se encontra ou se encontrará. Se você vai assistir a esses vídeos daqui a 200, 300, 400, 500 anos, 1000 anos, não sei. O fato é que esta rede deixa para o futuro, para milhões e milhões e milhões de pessoas, talvez bilhões, o que a Igreja sempre ensinou. A fé que ela sempre professou. A respeito dessas realidades, morte, juízo, inferno e paraíso. Há um texto do Antigo Testamento que é a síntese, nele reside a finalidade, a intenção, o que subjaz na elaboração desses 177 vídeos. Vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu televisor, do seu computador ou de outro aparelho que agora em 2023 talvez não exista, mas que vai ser inventado daqui a 500 ou 600 anos. Livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim, e jamais pecarás. Sim, talvez daqui a 300, 400, 1000 anos, a humanidade, a expectativa de vida dela seja de 200 anos. A ciência talvez esteja tão evoluída que se conseguirá viver até 200 anos de idade. Nessa minha época aqui, a expectativa de vida no meu país, chamado Brasil, é de 70 anos mais ou menos. Não importa, qualquer que seja a expectativa de vida maior ou menor, teremos um fim nesta terra. O pecado introduz a possibilidade de morrer. Morreremos. E assim, olhando para o fim, e esse fim tem 4 elementos que não podem ser esquecidos: a morte, o juízo, o inferno, o paraíso. Olhe sempre, pense sempre, acredite ou não. Se eu não acredito, eu não vou pensar.
Pois pense, viu? Se não acredita, independe da sua crença ou não, existe. Mas você não acha que é arrogante demais dizer que existe aquilo que eu não acredito que existe? Quem és tu que estás a falar dizendo que independe da convicção de quem quer que seja um fato que existe contundentemente? A fé da igreja professa que existe a morte. A fé da igreja professa que existe o juízo. A fé da igreja professa que existe o inferno. A fé da igreja professa que existe o paraíso. Aqui é fé, meu amigo. Se você não acredita, existe. Ainda que eu não acreditasse, a fé da igreja sempre acreditou. A fé da igreja sempre afirmou. A fé da igreja sempre sustentou. E quando a gente olha para o fim, nessa perspectiva de brevidade desta aventura, de submissão ao juízo de Deus quando deixarmos esta vida na hora da morte, a recompensa para sempre, a felicidade sem fim para os justos, a punição, o castigo eterno para os iníquos, o inferno. Isso deve provocar em nós, não é para nos assustar, não é para chantagear-nos com o medo, com o pavor, para ficarmos apavorados. Mas é precisamente para isso, para que você não peque, para que você compreenda que foi primeiro criado por Deus. Veio para esta terra com um propósito bem preciso. Deus criou você para ser santo. Deus criou você para amá-lo. Deus criou você para conhecê-lo. Deus criou você para, com o auxílio da graça dele, você combata suas tendências desregradas. Você cresça em santidade. Leve também essa alegre notícia para os outros. Passe a sua breve peregrinação aqui na terra fazendo o bem, segundo a fidelidade de Cristo e a imitação dele. Aprendei de mim. Para que no derradeiro instante de sua vida, a morte, você se apresentando diante dele, faça-o não de mãos vazias, mas leve consigo as boas obras que serão levadas em conta por ele no dia do seu julgamento. O particular, você sozinho diante dele, e perante todos os outros, o juízo universal. O juízo final, o arremate da história. Mas precisamente essa primeira fase, esse primeiro bloco, é para centrar as nossas atenções no primeiro novíssimo, a morte. Que não manda recado, que para que ela ceife vidas humanas, as causas, as circunstâncias, os contextos são tão inúmeros, são intermináveis. Nós não sabemos o dia nem a hora em que ela vai bater a nossa porta e vai dizer: cheguei. Pronto, sua peregrinação aqui na terra acabou. Ponto final. Esse é o derradeiro instante, ou está chegando o derradeiro instante da sua vida, prepare-se. De novo, olhe para a tela do seu computador, leia comigo bem devagar, Eclesiástico 7:40. Em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim, e jamais pecarás. Ou seja, a consciência de que com a morte eu me apresento diante de Deus, e disso vamos tratar no segundo bloco, isso é um convite contínuo, um chamado contínuo à conversão, ao arrependimento, a viver a vida da graça. Não fomos criados para passar a vida inteira, que é muito breve, pecando. Esse ditado de Eclesiástico 7, versículo 40, é, na verdade, muito parecido com um ditado romano, um ditado pagão. Portanto, o sentido dele não é escatológico na perspectiva da visão judaico-cristã, mais cristã que judaica. In nominibus respice finem. Em todas as coisas, olha para o fim. Sim, porque esse ditado pode até ser compreendido sem Deus, no sentido: você quer construir um edifício? Olhe para o fim, o que é que você pretende levantar?
para que você coloque, por exemplo, na planta. Santo Tomás de Aquino diz, nesse sentido, que o fim é o primeiro na ordem da intenção e o último na ordem da execução. Na ordem da intenção, o que é que eu pretendo alcançar? Sim, porque eu só posso começar a fazer alguma coisa se eu tiver pelo menos uma ideia, ainda que abstrata, daquilo que eu pretendo alcançar. Fulano vai se preparar para fazer um concurso. Obviamente que esse concurso, uma vez superado e aprovado, ele vai desempenhar a profissão. Então, antes de fazer o concurso, ele se projeta para o futuro, para se imaginar exercendo aquela profissão. Portanto, o que ele pretende é o primeiro passo, o que está na sua mente. Santo Tomás tem razão. O fim é o primeiro na ordem da intenção e o último na ordem da execução. O que é que nós pretendemos? Ir para o céu. O que é que nós desejamos? A glória do Pai. E para que a caminhada comece a acontecer, primeiro eu preciso saber para onde eu vou. In nominibus respice finem. Em todas as coisas, olha para o fim. Projeta-te para o fim. Lança o teu olhar para o ocaso, para a derradeira etapa, para o último instante, onde vai, ou pelo menos você pretende, consumar, obter, apropriar-se, possuir, adquirir, desfrutar daquilo que você tanto deseja. Portanto, o ditado romano, in nominibus respice finem, em todas as coisas, olha para o fim. Na visão judaica, cristã também, Eclesiástico 7,40, em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Esse jamais pecarás não tem no mundo romano. Portanto, já tem uma dimensão de temor a Deus, de obediência a Deus, de evitar o pecado, que é uma categoria típica do mundo judaico e cristão. Na ótica da fé cristã judaica, evite o pecado. Está terminando o nosso primeiro bloco, que foi uma breve síntese do primeiro novíssimo, a morte. No segundo bloco, uma breve síntese do segundo novíssimo, o juízo. Semana que vem, primeiro bloco, inferno. E o segundo bloco da semana que vem, paraíso. Não esqueça, in nominibus respice finem, em todas as coisas, olha para o fim. Eclesiástico 7,40, em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecará. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, que é dedicado ao corolário, à conclusão, ao arremate, também em modalidade de síntese, dos 177 programas Luz da Vida, dedicados aos novíssimos. Verdades esquecidas nesses tempos difíceis em que se fala de tudo em vários lugares da igreja, em vários setores da igreja, se fala de tudo, menos dessas coisas, segundo alguns, alienantes, segundo alguns, inventadas, segundo alguns, assustadoras. Pura bobagem esses clichês para nós que cremos. Nós que cremos, olhamos para o credo, que é a fé da igreja, creio na vida eterna. Eu creio na vida eterna, não creio nessas maluquices que dizem que não existe a vida eterna, que não existe morte, a morte existe, que não existe juízo, o juízo existe, que não existe inferno, o inferno existe, que existe o paraíso existe. Por isso, em 3 anos e meio, a Rede Século XXI ofereceu para você. E está tudo aí, se você quiser acessar, no seu computador, no seu televisor, no seu celular. 29 programas Luz da Vida, de meia hora, 2 blocos de 15 minutos, dedicados à morte. Primeiro novíssimo, do qual fizemos uma síntese no primeiro bloco.
Depois tratamos o paraíso, 65 programas. Só para vocês terem ideia, todo ano tem 48 domingos. Multiplique 12 meses vezes 4 domingos, é a média, e você vai ter 48 domingos. Só para o tema do juízo, 65. Portanto, acho que foi 1 ano e meio só para o juízo. Depois, o inferno, 28 programas. E, finalmente, o paraíso, e terminamos isso na semana atrasada, 15 dias atrás, 56 programas para o tema do paraíso, incluindo neles o purgatório. A finalidade, eu disse no primeiro bloco, desse estudo tão longo, tão particularizado, tão minucioso, que, independente do mérito de quem fez isso, se é o bispo ou enfim, esqueçam o bispo, mas não esqueçam o ensinamento que foi transmitido pelos lábios do bispo. É o ensinamento da igreja. Esses 177 programas não se desviaram em nenhum centímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, da doutrina da igreja sobre essas realidades. Goste ou não, acredite ou não, estão aí e pronto. E vão ficar, tomara, por muito tempo, até a segunda vinda de Jesus. Para que todos saibam, cristãos ou não cristãos, que a doutrina da igreja a respeito das derradeiras realidades é esta. E eu dizia no primeiro bloco que a finalidade última desse estudo está, primeiro, num ditado romano, e citei, vou repetir agora, in nominibus respice finem. Em todas as coisas, olha para o fim. Correspondendo, o correspondente bíblico desse ditado romano é Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Repare bem, vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Agora, em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Convém que saibamos que o fim é extremamente sério. O ocaso da nossa vida, e ele se aproxima a cada passo. E não está escrito para ninguém, pelo menos ordinariamente Deus não revela a ninguém, se o meu fim, hoje, eu estou com 58 anos. Não sei se vou chegar ao fim desse ano, se eu vou chegar amanhã a estar aqui na Terra, ou se eu amanhecerei sem vida, e portanto serei enterrado amanhã mesmo, ou depois de amanhã, não sei. Ou se isso ainda vai demorar um pouco. Qualquer que seja a tergiversação, qualquer que seja a conjectura, in nominibus respice finem. Em todas as coisas, olha para o fim. Santo Tomás de Aquino, citado no primeiro bloco, dizia que o fim é o primeiro na ordem da intenção e o último na ordem da execução. O fim só é executado quando chegamos nele. E ainda não chegamos, se você me escuta, porque ainda não partiu desta vida. Mas temos que pensar no fim como meta a ser alcançada. E outra coisa, meta a ser evitada. Como assim? Sim, porque os novíssimos são 4. Morte, não dá para evitar a morte, você pode até adiá-la. Ela é inexorável, ela vai acontecer. Morte. Juízo, ele vai acontecer. Ninguém consegue evitá-lo. Hebreus 9, 27. Está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se um juízo. A doutrina da igreja, com respaldo na Escritura, com fundamento na palavra de Deus escrita, afirma categoricamente que, assim que morremos, nos apresentamos imediatamente diante de Jesus, sozinhos, para a prestação de contas dos nossos atos, para recebermos a recompensa, boa ou má, pelo bem ou pelo mal que nós fizemos nesta terra. Quem se encontrar na graça de Deus, na amizade com Deus, sem ter cometido um pecado mortal que não tenha sido subordinado pela contrição sincera,
pelo arrependimento sincero diante de Deus, o que produz da parte dele o perdão dos pecados, que ordinariamente na Igreja Católica é concedido no sacramento da confissão, quem se encontrar arrependido tem a certeza da salvação. Não desce sua alma imediatamente para o inferno. Bem diferente é a situação oposta. É suficiente um pecado mortal, não contritamente reconciliado com Deus, para ser punido com a condenação eterna. Diante de Jesus, todos nós haveremos de comparecer. Essa verdade sempre foi ensinada pela Igreja. Dentre outros versículos, evoco a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para recebermos a nossa recompensa pelo bem ou pelo mal que fizemos enquanto caminhávamos no corpo. Aparece de novo aí na sua frente, na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. O nosso julgamento diante de Jesus, e nisso estou sintetizando 65 programas, não significará perguntas da parte do Senhor e respostas de nossa parte. Tiremos da nossa cabeça a ideia de que vai ser um julgamento composto de Ministério Público de um lado que acusa, como se o diabo fosse, os anjos da guarda do outro lado e a Santíssima Virgem Maria do outro a nos defender, como se Jesus não conhecesse, como se Jesus não soubesse, como se Jesus não sondasse, como se Jesus, sendo Deus, não soubesse desde toda a eternidade quais são os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. Não. Se pudéssemos quantificar o número de segundos do nosso juízo particular na hora da morte, eu diria, se bem que com a morte acaba o tempo, menos de 1 bilionésimo de segundo. Morreu, já foi julgado. O julgamento é instantâneo. Deus Todo-Poderoso nos dará uma luz para que nós vejamos num único ato toda a nossa vida, todos os nossos atos meritórios, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, todas as nossas omissões, num único ato, e nos veremos como nós realmente somos. Jesus não vai fazer pergunta nenhuma. Pergunta no julgamento é de quem não sabe para saber. Deus é onisciente, sabe tudo. Portanto, nós é que pronunciaremos a nossa sentença diante de Deus, sem possibilidade de fingir, sem possibilidade de justificar, sem possibilidade de tergiversar, sem apelação, sem nada. E vendo-nos diante de Deus, perante quem ninguém pode fingir, perante quem ninguém pode fugir de si, porque os fatos todos aparecerão na nossa vida, diante de nós, num único ato. Fica um pouco difícil, às vezes, eu já disse isso nos programas, quando nós tratamos do juízo, como é possível que, num único momento, toda a nossa vida passe, já que aconteceram tantos fatos, foram tantos anos? Isso porque na Terra nós estamos sujeitos ao antes e ao depois. De certa forma, Deus nos dará uma capacidade sua, uma prerrogativa sua de conhecer num único ato tudo, de todos, de todas as épocas, de todas as pessoas. Num único ato, porque Deus é eterno e nele não há antes nem depois. E o juízo final, o arremate da história, toda a humanidade diante do Filho do Homem que pronunciará a sentença contida, descrita no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, versos de 31 a 46, o juízo final.
Vinde benditos para o reino de meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, preso e me visitaste, enfermo e foste ver-me, peregrino e me acolhestes. Quando foi que te vimos assim? Todas as vezes que fizeste isso, a um desses pequeninos foi a mim que o fizestes. Aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber, nu e não me vestistes, preso e não me visitastes, enfermo não fostes ver-me, peregrino e não me acolhestes. Quando foi que não te vimos, não te demos, não te vestimos, não te visitamos? Todas as vezes que fizeste isto a um desses pequeninos, não fizestes, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os outros para a felicidade sem fim. Terrível realidade, mas também gozosa realidade. Está terminando este programa. No próximo, uma síntese do inferno, misericórdia, mas temos que fazê-la, e uma síntese do paraíso. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.